Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias! Até quando teremos que aturar Bolsonaro? Esta é uma pergunta que eu me faço todos os dias, quando acabo de ler os jornais brasileiros e alguns jornais estrangeiros. Porque não pensem vocês que a imprensa estrangeira está alheia ao que se passa no Brasil. Pelo contrário, todos os dias há matérias terríveis contra a maneira de governar de Jair Bolsonaro. Há matérias terríveis estigmatizando o Brasil. Hoje eu digo a vocês que já começa a dar constrangimento dizer-se que é brasileiro na Europa. Porque começa a ser sinônimo de irresponsabilidade, de imaturidade, de milícia, de coisas tais. E aí, quando eu acabo a leitura desses jornais e que eu vejo a situação do Brasil, não sei se porque estou fora do Brasil e de fora você vê o todo, você vê de Manaus a Pelotas, digamos assim, é desesperadora a situação. Mas não por causa só do coronavírus, não. O coronavírus é um elemento que chegou para complicar, é um complicador a mais. Mas a educação, as relações exteriores, a saúde pública em geral, a crise com sarampo, com dengue, chikungunya, malária, febre amarela, a perda dos direitos dos trabalhadores, a perda da cidadania, a grossura com que o país é tocado, a estupidez com que o país é tocado, as respostas das autoridades, o bate-boca, a situação de caos total, a anomia, onde cada um faz o que quer. Você vê uma nação perdida. Uma nação se perdendo. É muita coisa, gente, é muita coisa. Não é só a pandemia, se você sai ou não sai de casa. E não é só a questão de Bolsonaro ou não Bolsonaro. O país inteiro perdido. E eu me pergunto, até quando a gente vai aturar Bolsonaro? O certo é aturar ele até o final do seu mandato. E se ele vai se candidatar à reeleição, pode vir a ser reeleito e teremos que adorar. Assim é o jogo democrático. Assim deve ser o jogo democrático. Mas é preciso que ele também respeite o jogo democrático, a liturgia do cargo. Respeite a cidadania brasileira, respeite o país, que ele tenha respeito por si próprio e pelos outros, pelo próximo. Quando ele diz, e daí, sou Messias, mas não faço milagre, não tem respeito nenhum, não tem amor nenhum. Não tem mensagem de condolências, não visita hospitais. É tudo ele, num egoísmo gigantesco. E pelo jeito vai continuar. O máximo que esta elite toda faz, do Supremo Tribunal Federal, aos generais em volta dele, no chiqueirinho, guardando o chiqueirinho para a criança não fazer mais besteira, o máximo que fazem é pôr limites, é tentar pôr limites para ir levando, para ir empurrando, porque ele continua com Paulo Guedes a servir aos interesses da burguesia, aos interesses do capital financeiro, aos interesses dos grandes capitalistas e industriais. Os financistas brasileiros, os banqueiros, os investidores, os industriais, os comerciantes, estão satisfeitos com a política neoliberal. Estão satisfeitos com toda a situação de exclusão do povo brasileiro na participação da economia. Estão satisfeitos com a tamanha desigualdade que vem engraçando. Então, para eles, tanto faz se é Bolsonaro, ou se vai ser João Dória, ou se vai ser Caixa-Prego, o nome que tiver, contanto que a política econômica continue sendo tocada como está sendo tocada. E se o Bolsonaro é maluco, para essa gente rica, é maluco lá para as negas dele, não estão nem aí. Contanto que ele continue sob controle. Que ele não avance muito sobre o processo democrático. Que ele não avance muito sobre o que seja moral, costumes, pudor no trato público. Agora mesmo, está lá, o Alexandre de Moraes vetou o tal do ramagem na Polícia Federal. O Toffoli vai lá com a mangueirinha dele de água, ou com linimento, passar linimento no presidente e dizer ao presidente, não, seja mais brando com Alexandre de Moraes. Olha, eu vou lhe ensinar fórmulas, tá aqui, tá no noticiário, vou lhe ensinar fórmulas de você novamente pleitear, conseguir indicar o ramagem para a Polícia Federal. Quer dizer, um põe limite no Bolsonaro e o outro expande os desejos dele. Tadinha, a criança mimada, a criança
ficou emburrada porque não pôde nomear o Ramage. Não, papai Toffoli vai ensinar como é que você trabalha, como é que você faz para chegar lá. Porque é um incapaz, precisa ser ajudado para todos os lados, porque não sabe onde colocar a sua cauda, digamos assim. Um dinossauro, um macaco, um elefante perdido numa loja de louça. Então até quando nós vamos aturar? Vamos aturar muito. Porque ainda não foram dadas as condições de mudança da visão política da classe dominante no Brasil. E ela se chama classe dominante. Não tem para onde correr. Se ela é classe dominante, ela domina, ela diz para onde nós vamos. Agora mesmo participei de um debate onde a pessoa dizia: nós temos que lutar pela frente ampla, temos que trazer para uma grande aliança nacional contra o fascismo esses setores que estão se posicionando contra Bolsonaro. E eu fiquei perguntando, somos nós que vamos trazê-los ou eles que estão nos levando? Porque me parece que, por exemplo, no caso de João Dória, ele é que está nos levando para ser testemunhas e cúmplices dele. A gente acaba apostando em João Dória. Por incrível que pareça. A oposição viável, o bate-boca viável hoje, transforma João Dória no líder da oposição a Bolsonaro. E os interesses econômicos e políticos de João Dória são os mesmos de Bolsonaro e de Paulo Guedes. A única diferença é que João Dória não é esse fascista todo. Em tese. Eu sei que alguns internautas vão dizer, claro que ele é fascista. Não vamos radicalizar a tal ponto. Eu diria que ele é mais polido, tem mais verniz do que Bolsonaro. Essa é a única diferença. Por exemplo, na própria questão da saúde, João Dória se comportou como deve se comportar e como se espera que uma autoridade se comporte na defesa da saúde da população. É diferente de Bolsonaro. Mas na política interna do Estado de São Paulo, por exemplo, ele é exatamente toda a política do Paulo Guedes. Com relação aos trabalhadores, aos servidores do Estado, com relação a tudo mais. Então, enquanto não houver um salto de qualidade na economia, e com esta pandemia há um motivo para crescer ainda mais o autoritarismo dentro do Brasil, porque quando a pandemia passar, quando a pandemia passar, eu volto a repetir, nós vamos ter uma terra tão arrasada que a solução proposta pela classe dominante vai ser autoritarismo e não democracia. Com certeza. A Hungria está se aproveitando desse momento para fazer isso. O governo húngaro, para tomar para si todos os poderes. Realmente, meus amigos, está muito feia a situação do Brasil, mas é feia. Mas não é feia só por causa de Bolsonaro ou por causa do coronavírus, não. Por causa do Brasil em si, por não haver um projeto Brasil, pela não participação da massa no processo democrático da economia, da sociedade, dos direitos. É uma política de terra arrasada. E acho que mesmo que se Bolsonaro saia do poder amanhã, quer por um impeachment, quer por eleições, vai ser preciso 30 anos, talvez, para reerguer este país, se conseguirmos reerguer. Esta política neoliberal e esta política autoritária neofascista de Bolsonaro estão levando o Brasil a se tornar um grande El Salvador, um grande Haiti, com todo respeito aos povos desses países, mas um grande pedaço de terra sem comando, anômico, perdido. É lamentável. Mas continuemos juntos. Um abraço.